Recemos por el clamor de la tierra. Si tomamos la temperatura del planeta, nos dirá que la tierra tiene fiebre. Y se encuentra mal, como cualquier enfermo. Pero nosotros escuchamos este dolor, escuchamos el dolor de los millones de víctimas de las catástrofes ambientales. Los que más sufren las consecuencias de estos desastres son los pobres, los que se ven forzados a dejar su casa por inundaciones, olas de calor o sequías. Hacer frente a las crisis ambientales causadas por el hombre, como el cambio climático, la contaminación o la pérdida de la biodiversidad, pide respuestas no solo ecológicas, sino también sociales, económicas y políticas. Tenemos que comprometernos en la lucha contra la pobreza y la protección de la naturaleza, cambiando nuestros hábitos personales y los de nuestra comunidad. Oremos para que cada uno de nosotros escuche con el corazón el clamor de la tierra y el clamor de las víctimas de las catástrofes ambientales y del cambio climático, comprometiéndonos personalmente a cuidar el mundo que habitamos. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura dos pareceres apresentados pelas comissões desta Casa Legislativa. Pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Redação, Justiça e Cidadania. Pareceres favoráveis da Comissão de Orçamento, Controle, Finanças e Tributação. E pareceres favoráveis da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Agentes Públicos ao projeto de resolução 279 de 2025. Segunda parte, ordem do dia, solicita à senhora secretária que faça a leitura das proposições a serem discutidas e votadas. Em primeira discussão e votação, projeto de resolução número 279 de 2025. Revoga a resolução número 6 de 2025, de 3 de abril de 2025, que dispõe sobre a concessão de diárias aos servidores públicos e aos agentes políticos e integrantes do Poder Legislativo Municipal quando em viagens internacionais a serviço ou em representação do município e da outras providências. Em discussão o projeto. Em votação, os vereadores que o aprovam permanecem. Deixo sentados, tenho de registrar meu voto como abstenção. Deixo sentados, tenho de registrar meu voto como abstenção. Tá ok, o vereador Vinícius registra o voto como abstenção. Em votação, os demais vereadores que o aprovam permaneçam sentados. Projeto aprovado por 11 votos e uma abstenção. Olá, você, caro amigo do YouTube, que bom ter você aqui com a gente de novo. Começamos hoje de uma forma diferente o nosso vídeo, com uma homenagem aí para este grande homem que foi Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, né? Um homem que, embora eu não sou católico, mas digo seguramente que eu tinha uma admiração pelo Papa Francisco, né? Pelo ser humano, Jorge Bergoglio, ser humano que demonstrou na sua atitude de maneira sincera, muito amor, muita compaixão para as pessoas que mais precisavam, né? As pessoas em situações de guerra, em situações de fome, né? E de desastres naturais, né? Com os palestinos da faixa de Gaza, né? Um massacre que
aconteceu na faixa de Gaza e tudo mais, né? E em Israel, tudo. Ele sempre foi um homem que buscou a paz, e isso é inegável, né? A Ucrânia, tudo mais. Ele demonstrou muita preocupação, né? Eu via nas atitudes dele que ele era muito sincero nesse ponto. Embora a gente tinha diferenças abissais na nossa fé, né? Mas tínhamos também uma convergência, né? O Papa Francisco, ele acreditava na ressurreição da carne. E eu também acredito na ressurreição da carne, que é inclusive o que a Bíblia também diz, né? E até o credo da Igreja Católica também fala a mesma coisa, né? No meu caso, eu tenho como base o livro de João, o Evangelho de João 5, 28 e 29, né? Essa convergência a gente tinha, nós dois acreditamos na ressurreição da carne e na vida eterna. Mas também depois passamos aí por um grande líder, outro grande líder, que foi Martin Luther King Jr. Então, Martin Luther King, ele disse a famosa frase, e eu coloquei de propósito, né, em homenagem à população da minha cidade, que se uniu contra um projeto, na minha opinião, muito imoral. Não condiz com aquilo que a população quer, né? E Martin Luther King disse: o que me preocupa não é o grito dos maus, dos poderosos, mas o silêncio dos inocentes, o silêncio dos bons. Então, tá aí uma homenagem à população tricodiana que sempre escutou calada, nunca se uniu para reclamar de nada, mas que dessa vez se mobilizou, pelo menos nas redes sociais, que já é alguma coisa. E eu fico muito feliz de ter levado até vocês essa informação, né? E as pessoas comentaram e comentaram em várias redes sociais, né? E várias pessoas saindo falando, né? E isso virou uma grande bola de neve. E embora tenha aqueles passadores de pano que querem, né, minimizar essa atitude horrorosa, mas não há pano suficiente para limpar uma coisa dessa, fala a verdade, né? E também aí vimos aí a votação da sessão ordinária, 12ª, 13ª sessão extraordinária da Câmara, que foi chamada justamente para botar fim a essa coisa horrorosa, que é essas diárias internacionais, né? Isso aí realmente foi muito feio. E há quem diga que foi um tiro no pé dos vereadores e tudo mais. Olha, gente, não foi um tiro no pé, não. Foi um míssil balístico, sabe? Acho que foi uma bomba atômica no pé, né? É impossível hoje, agora, nós mensurar o tamanho do prejuízo político que esses homens tiveram por mostrar uma coisa dessa. Criou uma desconfiança enorme, né? E como eu digo, a confiança é a cola que gruda os relacionamentos. A partir do momento que essa cola rompe, meu amigo, é quase impossível ela voltar. É quase impossível ela voltar. Ainda bem que esses homens votaram e a maioria votaram. Mas teve uma abstenção. Não sei se vocês perceberam, um dos vereadores não quis acompanhar o anseio e a vontade da população, né? Quem foi esse vereador? Vocês perceberam? Foi o vereador Vinícius Dutra, né? Ele não é um tricordiano, né? Ele veio para cá, tal, para servir como secretário no governo da época do prefeito Cláudio, né? Se elegeu depois vereador, se reelegeu e continuou aqui dos corações, né? Não tenho nada assim pessoal contra ele, eu só estou dizendo para a população, ele não é tricordiano. E ele não gostou muito de querer acompanhar, não. Ou seja, a abstenção. O que significa uma abstenção? Um voto de abstenção. Abstenção é como se dissesse: eu não quero fazer parte disso. Ele não quer fazer parte do quê? Fazer parte do grupo que quer extinguir essa lei, né? Sabendo que era um voto vencido. Ou seja, será que se tivesse ali na dúvida ali seria extinguir ou não essa lei? Qual que seria o voto do vereador Vinícius, né? Mas como sabendo que a maioria estava dispostos a extinguir o projeto de lei das diárias internacionais, ele, de forma, no meu entender, aborrecida, disse: não quero participar disso, vou me abster, né? Não sei se ele calculou o prejuízo político que isso possa dar para ele, né? Não sei, né? Estou dizendo, mas há quem acredite que as pessoas, a população, não tem memória, né? Daqui a pouco todo mundo esquece e fica tudo 0-0. Mas será que é assim mesmo, né? É meio difícil pagar para ver, né? Vai que não dá certo, né? Mas, enfim, extinguiu a lei acabou, mas vou mostrar para vocês aí o vídeo da segunda votação e a confirmação do voto do vereador Vinícius Dutra, que ele
se absteve de, né, ou seja, eu não vou participar dessa absteira, tirar o corpo fora, vamos dizer assim, eu não quero entrar nessa que vai extinguir essa lei, né? Eu acho que, sei lá, não sei se foi uma boa opção para ele, não. Passaremos agora à 13ª sessão extraordinária de 2025, sessão esta iniciada às 18h08. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura dos pareceres apresentados pelas comissões desta Casa Legislativa. Pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Redação, Justiça e Cidadania. Pareceres favoráveis da Comissão de Orçamento, Controle, Finanças e Tributação. E pareceres favoráveis da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Agentes Públicos ao projeto de resolução 279 de 2025. Solicito à senhora secretária que faça a leitura das proposições a serem discutidas e votadas. Em segunda discussão e votação, projeto de resolução 279 de 2025, revoga a resolução número 6 de 2025, de 3 de abril de 2025, que dispõe sobre a concessão de diárias aos servidores públicos e aos agentes políticos integrantes do Poder Legislativo Municipal, quando em viagens internacionais a serviço ou em representação do município e da outras providências. Autoria: vereadores DJ Wesley, Duca Aragorda, Denise Gambá, Elias do Projeto, Evandro Guimarães, Fred Costa, Léo Fará, Léo Vilela, Lucila Perita, Mônica Lemes, Ricardinho do Gás, Vinícius Dutra e Verbinho. Em discussão o projeto. Em votação, os vereadores que o... Pela ordem, presidente, mantenho a abstenção igualmente da última votação. São os vereadores que o ordem, presidente, mantenho a abstenção igualmente da última votação. Obrigado, Vinícius. Em votação o projeto, os vereadores que o aprovam permaneçam sentados. Projeto aprovado por 11 votos e uma abstenção registrada pelo vereador Vinícius Dutra. E outra coisa que eu gostaria de falar também seria a entrevista que o prefeito deu numa emissora, né? Inclusive falando, a pessoa, um jovem lá, né, me pergunta para o prefeito o que ele acha das diárias internacionais. Eu achei um tanto meio engraçado essa pergunta, né? Perguntar logo para o prefeito o que ele acha, né? Logo o prefeito tinha acabado de falar que tem um clima muito bom entre ele e os vereadores, tal. Aí depois me pergunta o que ele acha do projeto das diárias, né? E ele ficou numa situação, assim, não precisava ter ficado, mas acabou ficando numa situação assim, meio ruim. Ele deu uma volta, foi lá em Shenzhen, em Hong Kong, sabe? Saiu lá pela Sibéria, atravessou o Mar Negro ali, né? Pegou um barquinho ali, saiu no Atlântico Norte e passou pelo Alasca, saiu lá em Katmandu e veio parar aqui em Três Corações, né? De novo aqui. Ele deu uma volta enorme para dar uma resposta. E no final ele disse justamente aquilo que eu mesmo já tinha falado para vocês, né? Se tivesse algo já encaminhado, falar com alguém bem organizado, chegar e fechar o negócio, seria até uma coisa boa. Mas, na verdade, ele não quis se indispor com a Câmara Municipal, né? O que era de se esperar, né? Foi até uma inocência uma pergunta dessa, porque são poderes diferentes, né? São o Executivo e o Legislativo, eles não têm ali uma subordinação. Os vereadores não são subordinados ao prefeito, né? São dois poderes separados, cada um com o seu papel, certo? E o prefeito até que poderia simplesmente ter falado, olha, não vou comentar assuntos da Câmara, eles votaram, né, tiveram os motivos deles e voltaram atrás e eu não tenho o que falar sobre isso, era simplesmente isso. Mas eu acho que pegou ele de surpresa, sabe? E o prefeito, né, tentou ser elegante da melhor maneira possível, deu uma volta enorme para chegar e dizer, se tivesse tudo ok, tudo bem, né? Acabou que, né, deu uma resposta razoável. Muito bem, gente, essa é o que temos para hoje. Um forte abraço a todos, inscreva no nosso canal, aqueles que não são inscritos, muito obrigado àqueles que são inscritos, continue com a gente, comente, compartilhe, participe, vamos fortalecer esse projeto Manos 385, Conexão Verdade. Um forte abraço e até a próxima.